Olá, amigos do Fórum. Gostaria de agradecer o convite dos amigos Walter e Fabiano para que eu pudesse falar um pouquinho sobre a utilização do ecodoppler colorido na otimização da cirurgia de varizes. Essa aula originalmente foi apresentada no Congresso Paranaense de Cirurgia Vascular de 2016. Uma aula interessante porque mostra que, por mais que nós já saibamos muito sobre a patologia das varizes, sobre o tratamento, as novas formas, muito pode se aprender ainda no intuito de se otimizar o resultado do tratamento das varizes dos membros inferiores. Sabemos que as varizes têm uma prevalência muito grande, boa parte da população sofre de varizes. Os tratamentos até então têm resultados muito conhecidos, especialmente a cirurgia convencional, que há mais de 50 anos vem sendo realizada com maestria pela maioria dos cirurgiões vasculares brasileiros. E ela também tem resultados hemodinamicamente comprovados e podemos ver, através desse gráfico publicado por Desotti em 2009, que, comparando os valores pré- e pós-operatórios, o índice de enchimento venoso cai após a cirurgia de varizes, a comparação entre os valores pré e pós da fração de ejeção melhora, de 40 para 54, e a comparação dos valores pré e pós da fração de volume residual, ou seja, o que fica na perna depois do bombeamento, cai depois de um procedimento de tratamento das varizes dos membros inferiores. Ou seja, há benefício em se indicar a cirurgia de varizes dos membros inferiores, logicamente, quando é uma cirurgia bem indicada, né? Então, o diagnóstico clínico, o mapeamento pré-operatório, o tratamento cirúrgico são efetivamente a melhor maneira de você tratar as varizes dos membros inferiores, obviamente, desde que haja uma boa indicação e desde que você utilize tudo que está a teu alcance para você obter o melhor resultado. Porém, temos que obedecer algumas regras. Por exemplo, primeiro de tudo, no mapeamento pré-operatório, é fundamental que se observe o sistema venoso profundo, especialmente a perviedade desse sistema, para que se evite de se retirar uma safena insuficiente, porém em um membro que tem um sistema venoso profundo obstruído, que seria muito prejudicial para a perna. Avaliar as junções safeno-femoral e safeno-poplítea, avaliar os troncos principais, safena interna e externa, e também, né, as suas acessórias, então safena anterior, posterior, avaliar as tributárias, avaliar as perfurantes e daí por diante. Basicamente, nós precisamos saber, então, perviedade do sistema profundo, aonde o refluxo no sistema superficial começa, onde termina, e para que possamos, então, programar o nosso melhor tratamento. Então, uma cirurgia bem indicada tem resultados conhecidos, o paciente refere que melhora a dor, melhora os sintomas, esteticamente fica melhor, porém, o que os pacientes sabem também é que as varizes recidivam. A cirurgia não vai evitar o aparecimento de novas veias, então a recidiva é muito frequente. 80% dos casos operados podem recidivar em até 5 a 20 anos, e até 20% das cirurgias de varizes são realizadas em pacientes com recidiva. As falências, né, podem ser do ponto de vista técnico, pode ser pela própria doença, tem várias causas. Mas a cirurgia convencional gira em torno de 15% e as ablações térmicas variam de 4 a 19%. Né? Então, o termo varizes recidivadas, obviamente que diz menção a um paciente que já foi operado de varizes e que naquele local onde não deveriam existir mais varizes, novas varizes apareceram. Então é um termo comumente usado em nosso meio. Quais seriam os pontos mais comuns de recidiva das varizes após um procedimento cirúrgico? As perfurantes são de longe a maior causa, quase 70%. A persistência da crossa e da safena insuficiente em 44%. Persistência de perfurantes ligadas à safena em 16%. As crossas tratadas, mas com safenas insuficientes em 10%, crossas incompetentes e safenas tratadas em 9%, junção safeno-poplita incompetente em 9% e perfurante de coxa insuficiente em 4%. Isso através desse trabalho de Englund, de 1996, então podemos ver que a recidiva é grande.
E as principais causas dessa recidiva são ou por erro tático, em torno de 4%, ou por erro técnico, em torno de 5%, neovascularização sendo uma das causas mais comuns, 13%, e obviamente que a doença também pode progredir em até 15%. É muito fácil botar a culpa de uma recidiva na doença ou no próprio paciente, na genética dele. Porém, temos que verificar duas situações peculiares que podem colocar o médico numa situação ruim: o erro tático e o erro técnico, né? Ou seja, a recidiva está ocorrendo ou porque foi utilizada uma técnica imprópria ou porque foi utilizada uma técnica insuficiente. Então aí vem a pergunta: o porquê otimizar uma cirurgia de varizes se a maioria dos cirurgiões acha que opera bem varizes? Então, por que otimizar ou o que pode ser otimizado dentro dessa linha de raciocínio? Em primeiro lugar, todos nós podemos reduzir o tempo cirúrgico. Sabemos que o tempo cirúrgico, quanto maior, maior a incidência de complicações, trombose, infecção e daí por diante. Então, o que podemos fazer para a redução desse tempo cirúrgico? Marcação, né, da profundidade, diâmetro, a localização exata da crosta, a distância do vaso até a pele, a relação com estruturas vizinhas, especialmente nervos e artérias. Se estamos realizando uma ablação por laser ou radiofrequência, a programação pré-operatória é fundamental, né? Então, avaliar a veia que tem trombo, veia que tem contraindicação, porque é muito superficial, porque é muito grande. Então, isso vai fazer com que você perca menos tempo no teu peroperatório. As melhoras que podemos obter nos resultados e a redução das recidivas, será que são passíveis? Sim, nós podemos melhorar a eficiência do tratamento utilizando o ecodoppler no transoperatório. Por exemplo, é comum, quando fazemos o stripping da safena, que alguma tributária ou algum ramo calibroso acabe ficando no trajeto, ou eventualmente uma duplicação, ou eventualmente um trajeto fora da fáscia. Então, o ecodoppler é muito útil, como nessa imagem, né, onde um trajeto principal da safena se conecta com uma tributária grande, e se essa tributária ficar, ela com certeza vai gerar uma recidiva nesse local. Então, trajetos duplicados, ramos anômalos, neovascularizações, perfurantes fantasmas, e a ideia sempre é tentar minimizar as recidivas, né, evitando cotos residuais longos. Isso o ecodoppler pode te dar uma boa noção no transoperatório, ou eventualmente trajetos profundos que às vezes ficaram de fora, né, do stripping. Né. Então a ideia, além de melhorar o resultado e diminuir o tempo, também garantir o sucesso técnico. Então, um exemplo, a cirurgia convencional, qual foi o coto? É comum abordarmos pacientes com recidiva de safena ou de varizes, onde o coto ficou demasiadamente longo, muitas vezes ligados a tributárias muito calibrosas, ou então fazemos ecodoppler de pacientes com recidiva e aonde ele diz que já retirou a safena e você examina e a impressão é que tem a safena lá no mesmo local. Será que é uma duplicação? Será que é alguma outra coisa? No caso da ablação por laser ou a radiofrequência, a ideia é tentar obliterar o máximo possível aquele trajeto selecionado e sempre fazendo com que a crosta fique pérvia e que o ramo epigástreo também acabe permitindo com que o fluxo se mantenha nesse ramo, evitando assim o que a gente vê nessa imagem, a formação de um trombo que pode acabar complicando o teu procedimento. Então aqui nesse exemplo, um paciente que apresenta a safena dentro do seu compartimento safênico, né, a face safênica, a face profunda, e aqui uma tributária calibrosa superficial com refluxo também, que com certeza vai causar uma recidiva caso não seja tratada nesse mesmo momento. Aqui um outro exemplo, então mostrando uma veia safena recidivada, ligada a muitas tributárias, o que a gente costuma chamar de neovascularização, né, pois o coto ficou longo e acabou formando esses vasos muito tortuosos aqui nessa região. Um dos pontos mais importantes dessa aula é esse tópico: evitar lesões iatrogênicas. Obviamente que um paciente que vem fazer uma cirurgia de varizes para melhorar a circulação, para melhorar o aspecto estético, ele espera que ele vá sair do hospital ou da sua clínica melhor do que ele chegou. E nem sempre isso acontece. Infelizmente, as lesões iatrogênicas são
uma situação possível dentro de cirurgias de varizes e muitas vezes tecnicamente bem executadas. Então é muito importante que a gente saiba aonde o perigo está e muitas vezes o cirurgião mais novo, aquele que não tem um conhecimento muito grande, acaba tendo mais sangue frio do que aquele que já tem mais experiência e sabe que uma lesão de um nervo fibular ou alguma coisa assim pode trazer uma sequela grave para o paciente e com certeza isso ser reclamado posteriormente na justiça ou algo assim. Então, as complicações da safenectomia, elas podem ser de ordem neurológica, em torno de 10%, linfáticas, em torno de 5%, segundo o time e colaboradores, podendo chegar até 60%, quando se avalia através de linfocintigrafia, a drenagem linfática desses membros, então há um comprometimento maior do que a gente imagina. Segundo esse trabalho publicado em 2011, na cirurgia por radiofrequência, em torno de 6% de eventos maiores, a cirurgia convencional em torno de 11%. Então, existem complicações, existem lesões iatrogênicas na cirurgia de varizes, e se isso não for relatado ao seu paciente, ou melhor, se isso não for devidamente evitado durante o seu procedimento, obviamente que você está arriscado a levar um processo e responder legalmente por uma má prática nesse sentido. Obviamente que quando uma lesão ocorre, ninguém esperava que ela fosse ocorrer, isso é óbvio, porém, se formos analisar a literatura, na verdade deveríamos pensar diferente. Existe uma probabilidade de que alguma lesão algum dia vai ocorrer dentro de uma cirurgia que você realiza. Então, a otimização através da utilização da ecodoppler pode permitir com que a gente evite essas lesões. Por exemplo, nesse trabalho de 2006 publicado no European Journal, 34 ações indenizatórias no Reino Unido em 100 mil cirurgias de varizes realizadas naquele ano. E a maior causa de reclamação foram as lesões de ordem neurológica, lesões de nervo, sendo que a lesão do nervo fibular foi a que causou o maior problema. Até porque é a que efetivamente costuma dar mais sintomatologia porque deixa o pé caído. Então, o que será que poderia ser feito para se evitar essas lesões? Obviamente, se você tem um ultrassom na sala e um trajeto que passa muito próximo ao trajeto do nervo, através do ultrassom você pode tentar identificar melhor a posição do nervo e tentar evitá-lo. Outros tipos de lesões podem variar até de 0,017% até 0,3%. Lesões de veia femoral são 65% das lesões venosas maiores, logicamente que a incidência é pequena, mas quando existe é drástico, sendo que a laceração parcial é a forma mais comum na hora de se ligar a crosta, principalmente. Em 9% foi feito o stripping total da veia, ou seja, passaram um flebo extrator por dentro. Em 5% das lesões terminaram em óbito, ou seja, o sangramento foi tão intenso que o paciente acabou falecendo. Imagine só a tragédia. Lesões de artéria femoral são raras, porém a lesão da artéria em si, quando existe uma lesão arterial, corresponde a 38% das lesões arteriais. E o interessante é que somente 30% foram detectadas no transoperatório, ou seja, só se percebeu a isquemia depois que o paciente chegou no quarto. E o desfecho, péssimo, 34% evoluíram para amputação. Então é óbvio que se você tivesse um ultrassom, eventualmente você poderia evitar essa lesão conferindo que tipo de vaso que você está passando o flebo extrator dentro. Obviamente que o cirurgião que anda com o ecodoppler colorido sempre sofre a piadinha, para onde que está viajando, a esposa tocou de casa. Então isso é básico, todos nós temos que suportar, mas está aí a mala, está aí o ultrassom, ele é uma mão na roda, vale a pena. Como nesse caso, esse é um caso que eu exemplifico bem, um paciente com uma veia safena externa muito calibrosa, aquela veia safena externa que quando você disseca, você não sabe o que é veia superficial, o que é profunda, e eventualmente no intuito de verificar se após a ligadura o fluxo continua no sistema profundo ou se não é uma veia poplita que você acabou ligando erroneamente. Então o ecodoppler aqui nesse caso foi muito importante para que nós tivéssemos certeza de que estávamos falando do vaso correto, ou seja,
que não iríamos fazer o stripping da veia poplítea. Pode parecer brincadeira, mas isso às vezes acontece. E quando acontece, tá aí o meninão mostrando que a sociedade está de olho e hoje, infelizmente, essas lesões não passam mais despercebidas. Eu espero que tenham gostado da aula. Fica o convite quando tiver a oportunidade de passar na região oeste do Paraná. A história do tigre ficou no passado, a gente é bem mais amistoso hoje em dia. Agradeço mais uma vez o convite e desejo um abraço a todos os colegas do Fórum Vascular.